Oi, professor. Oi, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Uma das guerras mais violentas que a humanidade já teve e, de acordo com alguns historiadores, uma guerra que inaugura o século XX, tá bom? Para a gente entender essa guerra, a gente tem que entender o que está acontecendo na Europa antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o que levou as potências europeias a mergulharem em uma guerra tão violenta. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, pessoal. A Europa, pré-Primeira Guerra Mundial, ela não é de todo um regime democrático. Apesar de nós termos, de fato, repúblicas democráticas, monarquias liberais democráticas, a gente também tem monarquias constitucionais, porém, de um governo autoritário, como é o caso, por exemplo, do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, da Itália, Sérvia, Romênia. Então, a gente vê alguns desses cenários pré-Primeira Guerra Mundial. Tá? Outra coisa importante, a gente tem que entender o que é essa série de choques imperialistas. Primeiro, a gente já viu no vídeo anterior sobre o imperialismo que as potências industriais europeias mergulharam em uma corrida colonial no século XIX, né, querendo abocanhar partes do continente asiático e africano, com o objetivo de tornar essas colônias, né, exclusivas para a exploração econômica e venda dos seus produtos industrializados. A gente viu também que quem sai na frente acaba ficando com melhores pedaços, tá bom? Foi o caso da Inglaterra e foi o caso da França. Tá? Isso não quer dizer que as outras potências tenham ficado satisfeitas, tá? Mas foi a divisão que deu para fazer naquele exato momento, tá bom? Então a gente vê que as grandes potências elas já estão em processo de rivalidade acirrada, tá bom? Esse é um período que comumente a gente também chama de período de paz armada, por quê? Tá ali, sem choque, sem violência, porém ambos os lados estão se armando, naquele sistema de aliança, tríplice entende, tríplice aliança, tá? Então, só faltava alguém riscar o fósforo para esse barril explodir, tá? Mas a tensão está ali, a pólvora está lá, tá? A gente vê aqui algumas dessas tensões e desses conflitos, tá? Não armados, porém tensões políticas, tá bom? A Inglaterra e a Alemanha disputam o posto de maior potência econômica desse momento, tá? Estados Unidos está em terceiro lugar, primeiro Inglaterra, segundo Alemanha, tá? Então há uma rivalidade em disputas econômicas e políticas, tá bom? Nessa corrida para ver quem seria a maior potência do momento, tá? França e Alemanha também têm uma rixa antiga, tá? A gente vai ver que em 1905 Alemanha e França quase entram em guerra por conta da chamada questão marroquina. O que seria essa questão marroquina? Tá? O Marrocos era uma colônia francesa, tá? Mas deveria ser, digamos assim, tutelada também por Inglaterra e pela Alemanha. Tá? A Alemanha se sentiu prejudicada quando a França pegou o Marrocos, né, e deu em troca parte do Egito para a Inglaterra. Então a Alemanha se sentiu de fora. Tá? Depois de algumas tensões, a divisão ficou ali, a exploração ela ficou regulada, tá? Mas já havia uma tensão profunda entre Alemanha e França que a gente já vai ver um pouquinho adiante, tá? A Rússia e a Alemanha também tinham suas disputas pelo leste europeu, tá? O leste europeu é uma região em que os povos eslavos e os povos germânicos se encontram. Então a Rússia está de olho nessa região, tá? E a Alemanha também, o Império Alemão também. Tá? Para além disso, nós temos a Áustria-Hungria, que tem rivalidades com a Sérvia. Tá? Então, a gente vê que a Sérvia é um país de cultura eslava que quer formar a grande Sérvia, né? Uma grande nação para os povos eslavos. Isso inclui tirar parte do território do Império Austro-Húngaro. Apesar dos austríacos serem de cultura germânica, de cultura alemã, o Império Austríaco domina regiões de outros povos, como os húngaros, italianos, né, e sérvios, e eslovenos, e eslovacos, enfim, povos eslavos. Então, isso gera tensão entre esses povos dominados por uma potência estrangeira. Tá? A Áustria-Hungria ela também disputa com a Rússia poder sobre os Balcãs. Tá bom? A região dos Balcãs, pessoal,
é uma região de população predominantemente eslava. Tá? Então, nós temos aí disputas políticas em torno do mesmo objetivo, tá? Por três grandes potências, Rússia, Sérvia e Áustria-Hungria. Tá? Para além disso, a Áustria ainda tem problema com seu vizinho Itália. Tá? Então, a gente vê aqui no mapa que essa região, ó, né, em asterisco aqui, e outra essa região aqui, ó, parte alaranjada, essas são regiões de cultura italiana, que, porém, estavam sob domínio da Áustria. Então, a gente vai ver que isso é um cenário em que põe a Itália ainda em tensão com a sua vizinha Áustria, tá bom? Por conta desse território que a gente vê. A Alemanha é uma potência que corre por fora. Então, a gente vai ver que a produção de carvão, né, o consumo de carvão também, ele é uma forma de a gente mostrar o potencial industrial, né, de cada país, levando-se em consideração, né, que o carvão é a matéria-prima, é o combustível mais utilizado nesse momento. Então, quando a gente compara Inglaterra e Grã-Bretanha, a gente vai ver que a Alemanha e Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra, a gente vê que a Alemanha está subindo muito rapidamente, tá bom? Outra coisa, havia, né, o plano de fazer uma ferrovia que ligava o Iraque até Berlim, tá? Com isso, a gente vai ver que a Alemanha, caso tivesse sido feito, né, ia ser uma potência que exploraria direto o Oriente Médio, sem precisar fazer, né, aquela ligação de barco, sem precisar passar por territórios alheios, tá bom? A gente vai ver que não foi para frente, mas só a intenção já mostra, né, o que a Inglaterra, o que a Alemanha está querendo, né? Então a Alemanha está correndo por fora e está correndo muito rápido, tá? Para além dos choques imperialistas, a gente vê também os nacionalismos exaltados, né? O nacionalismo, que é aquela adoração à sua pátria, né? Aquele fervor patriótico, ok, até então de forma moderada não há problema nenhum. O problema é o nacionalismo exaltado, que ele descamba na xenofobia, ou seja, do ódio a tudo aquilo que não é nosso, tá? Então, o pangermanismo, ele é um nacionalismo que ele vai para fora da Alemanha, né? Porque existem povos de cultura alemã fora da Alemanha. Os austríacos, por exemplo, são povos de cultura alemã. Tá? Então, a gente vai ver que há, por parte de muitos políticos, a intenção de formar a grande Alemanha, ou seja, um grande país para que todos os povos germânicos, né, ali se encontrem e formem, obviamente, uma potência regional. Tá? Para além disso, há o chamado pan-eslavismo também, ou seja, a união dos povos eslavos para a formação de uma grande república, né, ou de um grande império, dependendo de quem está fazendo isso. Porque a Sérvia tem esse objetivo, a Rússia também. Tá? Então, o pan-eslavismo ele é uma forma de enaltecimento, né, dos povos eslavos e também da tentativa de formação de um grande país. Tá? Não foi para frente. Tanto quanto o pan-germanismo também não. Tá? A gente vê que a Alemanha e a França, né, já estavam se estranhando. A gente viu o estranhamento deles na questão marroquina. Mas há um estranhamento, né, há um revanchismo ainda mais profundo. A Alemanha, tal qual a gente entende, ela se forma no ano de 1871, depois de uma guerra contra a França. Tá? A Prússia, que liderou o processo, ela passou por cima da França como um rolo compressor. Né? E a Prússia conseguiu unir vários territórios de cultura alemã para formar a Alemanha. Tá? Não é à toa que a capital da Prússia virou capital da Alemanha, né? A cidade de Berlim. Essa guerra franco-prussiana, como eu disse, foi vencida pela Prússia, tá bom? E a Prússia tomou parte do território francês, o território da Alsácia-Lorena, um território rico em produção de carvão, né? A gente viu que a produção de carvão da Alemanha estava cada vez maior, né? Para além disso, a gente vê também um movimento chamado de irredentismo, né? Que é aquela rusga entre Itália e a Áustria-Hungria, tá? Disputa por territórios de cultura italiana, porém sob domínio dos austríacos. Então, isso gera tensão entre os vizinhos também. Tá? Apesar de, na Tríplice Entente, quem está na Tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. Quem está na Tríplice Aliança? Alemanha, Áustria
e Itália. Tá? É importante que a gente saiba esses personagens, que alguns vão pular de lado durante a guerra. Tá bom? Esse é um período também conhecido como período da paz armada. Por quê? Se de um lado há um otimismo liberal, né, do progresso, da melhoria da vida dos indivíduos, tá? Do outro lado há uma tensão. Por quê? As potências estão se armando cada vez mais. Tá? Então já estava na consciência desses indivíduos que mais cedo ou mais tarde uma guerra ia pipocar. Tá? Então o que ficava no ar é o seguinte: bom, quanto mais eu me armar, mais chance eu terei de vencer o meu inimigo. Tá? O problema é que todo mundo pensou assim. Então, esse sistema de alianças que a gente viu, já se forma um no final do século XIX, e outro no início do século XX. Né? França, Inglaterra e Rússia, praticamente às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tá? O estopim da guerra, ou seja, o fósforo que foi riscado, foi quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, o Francisco Ferdinando, ele foi até a Bósnia e Herzegovina, tá? Um país recém-conquistado pela Áustria-Hungria, e desfilou na cidade de Sarajevo como quem desfila, né, como o conquistador. Tá? Ele foi assassinado, tá, por um grupo rebelde, por um grupo nacionalista. Tá? E depois das investigações, ao que tudo indica, a Sérvia tinha algum tipo de envolvimento. Né? Nunca ficou muito claro com relação a isso. Porém, o que acontece? A Áustria declara guerra à Sérvia. Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia declara apoio à Sérvia. Quando a Rússia declara apoio à Sérvia, a Alemanha declara apoio à Áustria. E em menos de uma semana, todas as potências no sistema de alianças já estão mergulhadas em uma guerra. Tá? A gente vai ver que essa guerra é importante da gente entender, porque é a primeira guerra em que a tecnologia vai fazer muita diferença. Né? Aviões, submarinos, metralhadora, gás químico, bomba, tudo isso vai potencializar o número de mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí a gente vê os tanques, vê submarinos, justamente para entender o papel dessa tecnologia na potencialização das mortes. Até então, a maioria dos indivíduos na guerra não morriam diretamente do combate. Eles morriam muitas vezes de infecção, de fome, frio, ou seja, morriam não em decorrências das batalhas diretas. E a gente vai ver que aqui na Primeira Guerra Mundial, muita gente vai morrer por conta da batalha. Então, a guerra se torna mais letal. Outra coisa importante também, na Primeira Guerra Mundial, os civis, ou seja, pessoas não ligadas ao exército, não serão poupadas. Até então, preferencialmente, os civis eram deixados de fora. É claro que a gente não pode dizer que todo mundo respeitava essa regra, mas durante a Primeira Guerra Mundial, o ataque aos civis se tornou regra. Tá? Então, se antes era a exceção, agora é a regra. Então, a gente vai ver que é por isso que algo em torno de 10 milhões de indivíduos morrem na Primeira Guerra Mundial. Né? O número de pessoas que não tem nada a ver com a guerra, né, de gente normal, gente que trabalha, foi morto, é um número muito alto. Beleza? Como a Alemanha já estava preparada, ela toma a dianteira na guerra e já invade a França. Tá? Só que ela para ali no meio da França. Tá? Ela consegue conquistar a Bélgica, aquela parte ali de cima da Holanda também, mas para no meio da França. Tá bom? Enquanto isso, a Alemanha ataca para o outro lado da Rússia. A Rússia, pessoal, ele é um império de um gigante com pés de barro. Por quê? Porque é muito grande, potencialmente muito rica, porém extremamente atrasada para aquele momento da história. Enquanto as outras potências industriais estão muito na frente, a Rússia é um país praticamente feudal. Tá bom? Então, os russos entram na guerra, porém tendo derrotas expressivas para os alemães. Tá? Mais ou menos ali na chegada de 1915, chega a fase das trincheiras, ou seja, é um período em que a guerra não avança do ponto de vista territorial. Os dois lados estão muito armados, então as trincheiras, né, aqueles buracos, são cavados no meio, né, do campo de batalha para que as perdas sejam minimizadas. Em contrapartida, não há um avanço significativo dos exércitos. Né? Vai para frente, recua um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas nada significativo a ponto de impor a derrota ao seu adversário. Isso acontece com todos. Tá bom? A gente vai ver que, em 1915, a Itália pula de lado, tá?
e se torna inimiga de Alemanha e de Áustria. Por quê? A Itália tinha feito um tratado às escondidas com Inglaterra e França, em que Inglaterra e França prometeram o seguinte: ó, se a gente ganhar, aquele território que você queria pegar da Áustria, a gente vai deixar você pegar, tá bom? Beleza. A Itália pulou de lado, tá? Quem é que vai entrar no lugar dela? O Império Turco-Otomano, tá? A gente já vê. Então, se há uma organização da guerra, uma certa estabilização no continente, no mar a guerra de submarinos, ela continua muito forte. Tá? Aqui a gente vê uma trincheira, né, sendo utilizada como forma, né, de proteção. Algumas trincheiras eram gigantes, então basicamente se tornaram algumas quase que acampamentos, né, que esses sujeitos viviam basicamente ali. Tá? O ano de 1917 ele é um ano decisivo porque em abril os Estados Unidos se decide finalmente entra na guerra, tá? Depois de muito hesitar. Os Estados Unidos entram na guerra em abril e a Rússia sai da guerra em outubro. Exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Socialista ela chega ao poder na Rússia. E o que acontece? Os socialistas eles assinam um tratado de fim de guerra, dão uma parte do seu território para a Alemanha e saem completamente da guerra. E aí a Rússia passa a resolver os seus problemas com a Revolução Russa. Tá fora da guerra. Qual é a vantagem dos Estados Unidos entrar? E do lado de quem que eles entraram? Né? Os Estados Unidos entraram do lado de França e Inglaterra. Tá? Entram despejando armamento, seus homens estão descansados. A guerra em 1917 já vai para quase 3 anos ininterruptos. Tá? É uma guerra que abalou a economia do continente, está todo mundo cansado, psicologicamente abalado. Os Estados Unidos não, eles entram com aquele gás. Então, isso vai fazer com que a balança pese para o lado da Tríplice Entente, né? E eles comecem a implementar uma série de vitórias que vai fazer com que a Tríplice Aliança se renda, né? A Áustria vai ser derrotada, o Império Turco-Otomano vai ser derrotado, tá? E a Alemanha se rende no ano de 1918, tá bom? O que é importante da gente ver aqui? É um mundo pós-guerra. O presidente Woodrow Wilson, né, então presidente dos Estados Unidos, ele fez uma proposta, a chamada Paz Sem Vencedores. Esses 14 pontos de Wilson, né, era uma forma de tentar organizar as relações internacionais pós-Primeira Guerra Mundial. Quase nada foi posto em prática. Tá? Alguns pontos específicos, por exemplo, a livre navegação pelo mar, né? Os tratados internacionais agora teriam que ser feitos às claras e não às escondidas, e a gente vai ver que há a fundação da Liga das Nações, o embrião da ONU, que a gente já vai ver, tá bom? Tratado de Versalhes é imposto à Alemanha, tá bom? Esse tratado humilha a Alemanha, tá? Pega uma Alemanha derrotada, toma todas as suas colônias, toma a Alsácia-Lorena, devolve para a França, tá? Põe a Alemanha para pagar uma indenização muito grande e cria um novo país, né, que divide a Alemanha ao meio, que é a Polônia. O corredor polonês, né, é uma saída que a Polônia teria para o mar, né, dividindo parte da Alemanha. Tá? Essa Alemanha ficaria ocupada por militares estrangeiros durante algum tempo e ficaria impedida de ter um exército com mais de 100 mil homens. Tá bom? Esse tratado, pessoal, destrói a Alemanha e vai ser utilizado pelo Hitler lá na Segunda Guerra. Aliás, o Hitler lutou aqui na Primeira, né, estava do lado dos vencidos, né? O Hitler era austríaco, tá bom? O Tratado de Saint-Germain é um tratado assinado pela Áustria, tá? O Império Austro-Húngaro ele vai ser fatiado e vai dar origem a vários países, tá bom? Além de perder parte do seu território para a Itália. Então, esse é o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Olha o mapa depois da Primeira Guerra Mundial. Olha como é que surge um monte de países. Todo esse país, todo esse território aqui, ó, de Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Hungria, esses países novos surgem, tá? E são chamados de cordão sanitário. Por que cordão sanitário? Porque estão ali entre a Rússia socialista e a Europa capitalista. Tá? Então, são países que são deixados ali como se fosse um muro de contenção contra o socialismo. Tá bom?
Essa é a realidade do pós-Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão diminui, a Áustria vai ser fatiada e esses tantos países que eu citei, eles surgem. Tá? O Tratado de Sevres vai ser importante porque o Império Turco ele também sai derrotado e ele vai ser saqueado por ingleses, franceses e um pedacinho também pelos italianos. Tá bom? Nesse mesmo ano de 1920, depois do assinado do tratado, tem uma revolução na Turquia e a proclamação da República. Né? Essa mesma República Turca assina um outro tratado, esse em 1923, e perde outra parte do seu território para franceses e ingleses. Por que é importante a gente ver isso? Quando a gente olha aqui o Império Turco-Otomano e a fatiação aqui deles, a gente vai ver parte franceses, parte Reino Unido. Por que é importante a gente vai ver? Por que é importante, perdão, a gente vê isso aqui, parte da Inglaterra também, pelo seguinte motivo, pessoal, para a gente entender as tensões no Oriente Médio, a criação do Estado de Israel e as guerras israelo-palestinas, a gente tem que entender na mão de quem ficou esse território antes da formação do Estado de Israel, tá? E quais tensões eram preexistentes ali, tá bom? Por fim, as alterações geopolíticas serão fim dos impérios alemão, turco-otomano, austro-húngaro e do Império Russo. Acabou. Tá? Novos países vão surgindo. Tá? Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, como eu disse, o chamado cordão sanitário, que isola a Rússia socialista da Europa capitalista. Tá? E a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações, pessoal, é o embrião da ONU. Né? A ideia dela é criar uma organização internacional formada por diversos países e que ali naquele espaço de negociação seriam resolvidas preferencialmente ali as desavenças entre os países. Tá? Basicamente o que a ONU se presta a fazer hoje. Então, tem uma divergência entre o país A e entre o país B, ao invés de eles negociarem ou eles entrarem em conflito, eles levam a situação hoje para a ONU, para mediar, né, de tentar diminuir as chances da guerra. Tá? A Liga das Nações foi pouco efetiva, porém, a grande herança vai ser a ideia de um organismo internacional. Tá bom? A gente vai ver que, por fim, os Estados Unidos sai da guerra fortalecido, como a principal potência mundial. Por quê? Inglaterra e Alemanha eram bem mais fortes antes da guerra. Porém, mesmo os vencedores ingleses saíram da guerra arrasados. Então, a gente vê um declínio econômico e político da Europa e uma ascensão dos Estados Unidos enquanto principal potência mundial. Tá bom? Com isso, a gente vê aqui o resumo da Primeira Guerra Mundial.